Nesse vídeo eu vou te explicar como iniciar a implantação de um processo de vendas da sua empresa. Toda empresa tem vários processos, né? Processo de abertura da empresa, processo de contas a pagar, processo de contas a receber, processo de contratação. E o que é um processo? O processo nada mais é do que uma sequência de ações necessárias e contínuas para executar qualquer tarefa. Da mesma forma, você precisa ter um processo de vendas da sua empresa. Você tem que padronizar. E deixa eu te falar uma coisa muito importante. E não saia desse vídeo, porque quando eu falo isso, tem gente que, pô, que isso, Sérgio? Que isso, doutor Vendas? Eu não cobro venda da minha equipe. Você empresário, não pode cobrar venda da sua equipe. Como assim, Sérgio? Por que você não pode cobrar venda? Porque venda é consequência, venda é resultado. Venda representa o resultado de várias ações que devem ser feitas. Então, Sérgio, se eu não posso cobrar a venda da minha equipe, eu posso cobrar o quê? Pergunta importante. O certo é você definir as etapas do seu processo de vendas, o que fazer em cada... Pega o seu processo de venda e divide em etapas. Então, você vai ter que definir quais são as etapas do seu processo de vendas, como cada vendedor, cada colaborador deve executar cada etapa, qual o script de utilização em cada momento desse. Então, você definiu as etapas do processo de vendas. Você definiu como deve ser executado cada etapa do processo de vendas. Criou os scripts. Aí você vai criar indicadores que representam os principais pontos das etapas de vendas. São os KPIs. Indicadores representam o que é que você vai medir no processo de vendas. E você tem que ter métricas de cada indicador. O que é métrica? Métrica é a quantidade aceitável de execução de vezes daquele indicador, daquela etapa do processo de vendas. E quando você define as etapas do processo de vendas, define o que fazer, como fazer, por que fazer cada etapa, como agir, o que falar. Você cria indicadores de performance para avaliar se determinada etapa está sendo bem executada ou não. Você cria métricas, números aceitáveis de cada etapa. Aí você pega essas informações e você vai treinar a sua equipe. Como é o processo de vendas, como executar cada etapa, o que fazer, o que falar. E aí você vai ter relatórios. E aí é a grande sacada. Você não vai cobrar a venda da sua equipe. Mas o que você tem que cobrar? Você vai treinar e cobrar, gerenciar e cobrar a correta execução de todas as etapas do seu processo de vendas. E tem gente que fala, mas Sérgio, tem usar tecnologia, software? Sim. Tem várias ferramentas que podem ajudar você. O que não pode acontecer é você deixar de fazer por causa de não conhecer os softwares, ou não ter grana para investir, ou ser complexo. Vou te dar um exemplo. Certa vez, fazendo uma mentoria para um empresário, fui para a empresa dele, comecei a entender, fazer um diagnóstico, entender a operação dele, a visão dele do negócio, da equipe, aí nós fomos almoçar. E no almoço, a gente criou um processo, virando um guardanapo. Pegamos o guardanapo, peguei a caneta, comecei a explicar o que fazer, ponto, ponto. E eu fui explicando, ele foi falando sobre o negócio dele, eu fui entendendo quais as etapas, fomos criando os indicadores, quais são as métricas, pela experiência dele, quantas vezes cada colaborador, cada funcionário deveria executar determinada etapa. A gente foi anotando, foi anotando. E aí montamos na hora, terminamos o almoço, voltamos para a empresa dele, pegamos lá um caderno, papel, anotamos, amadurecemos, melhoramos, porque às vezes no guardanapo fica a letra feia, né? O guardanapo rasga e tal. E aí melhoramos o processo, juntamos os líderes da equipe, tinha 3 ou 4 líderes, com aquela folha de caderno, aí em volta da mesa, amadurecemos o processo, chamamos a equipe e já treinamos na hora, um guardanapo. Tem uma frase que eu não lembro exatamente como é, que diz, se você não tem tudo para fazer, comece pelo que você tem. Vai fazendo, aí você vai amadurecendo. E é claro, se você está curtindo esse vídeo, você vai querer receber outros vídeos, dá um like aqui, dá um gostei, um joinha aqui no vídeo. E outra coisa, se inscreva aqui no canal. Porque se você for inscrito, ativar sininho para receber comunicação de novos vídeos, todas as vezes que a gente publicar um vídeo novo, você vai receber, isso é importante para você. E eu vou te explicar por que o processo de vendas é importante. Eu falei que eu não cobro venda, eu cobro a correta execução do processo de vendas. Vamos dar um exemplo. Digamos que você tenha 10 vendedores na sua empresa.
E às vezes você vai analisar o resultado e você vai falar assim, Sérgio, doutor Venda, de 10 vendedores eu tenho só 5 que estão batendo meta. 5 não estão batendo meta, não estão tendo bom resultado. Esse cara é ruim, vou mandar embora, eu vou substituir esse cara. Eu falo, peraí, cara. Às vezes não quer dizer que se ele não está batendo meta, isso quer dizer que ele está tendo dificuldade de gerar grandes resultados. Não quer dizer que ele não seja bom, não quer dizer que ele não seja produtivo. O que não pode é ficar no achismo. Ah, eu acho que, não sei o que, parece que. Eu vou te explicar a importância de desenvolver um processo de vendas. Tem gente que fala o seguinte, Sérgio, vou dar um exemplo. Digamos que você tenha 10 vendedores e você tem 5 vendedores batendo meta, tem 5 que não batem meta. Aí tem empresário que fala, Sérgio, eu vou mandar embora os 5 que não batem meta, vamos contratar outros. Tal. Eu falei, cara, mas peraí. Você sabe em que momento do processo de venda cada colaborador está sendo improdutivo? Ele, como assim? Digamos que o seu processo de venda tenha 5 etapas. O lead entrou, faz o primeiro contato com o potencial cliente, com o lead, levanta as necessidades que fizeram ele tomar a decisão de entrar em contato com a sua empresa. Aí, digamos, agenda uma reunião presencial ou uma reunião em vídeo, onde a sua equipe vai até a casa do cliente, ou o cliente vem até a sua empresa, ou identifica que quem entrou em contato não era decisor, agenda uma reunião, uma ligação com o decisor, aí faz a reunião em telefone, vídeo ou presencial, etapa 3. Etapa 4, vai enviar a proposta. Proposta ou link para pagamento, ou vai pegar a maquininha, pedir o cartão do cliente. Última fase, um follow-up. Às vezes o cliente não compra na hora, dependendo do seu modelo, da complexidade do seu modelo de negócio, produto ou serviço, é necessário depois um follow-up, um acompanhamento. E aí, conversou com seu sócio, vamos fechar, vamos mandar o link de pagamento para você e tal. Então, às vezes, pode acontecer desses 5 vendedores que não estão batendo meta, aí quando você tem as etapas do processo de vendas, de repente você descobre que o cara executa bem a etapa 1, 2, e as 5, mas a etapa 3 e 4 estão sendo mal feitas, está perdendo produtividade. Aí quer dizer que esse cara é ruim? Não. Se você tem um processo de venda bem definido, se você gerencia a sua equipe baseado em indicadores de performance, você consegue entender que o determinado vendedor não está executando bem a etapa 3, a etapa 4. Você analisa quem executa bem, quem tem métricas melhores nos indicadores de performance, analisa o que a pessoa que tem bom resultado executa, como ela executa aquela etapa do processo. Depois você analisa o colaborador que tem resultado ruim, como que ele está executando, você identifica quais foram os acertos, quais estão sendo os erros, pega esse vendedor que não está batendo meta, que executa mal a etapa 4 e 5 e ensina ele o que faz o vendedor que tem bom resultado na etapa 4 e 5. O nome disso é identificar as boas práticas. E na sua empresa, muitas vezes, tem alguns colaboradores, não só o vendedor, qualquer cargo, qualquer colaborador, funcionário que você tenha na sua empresa, vão ter colaboradores que executam melhor do que outros em uma determinada etapa do processo de vendas. Aí você vê as boas práticas que geram bons resultados em determinada etapa, treina toda a sua equipe no modelo de produtividade adequado daquela etapa. Dessa forma, é como se você pegasse o melhor talento, o superpoder de cada colaborador e multiplicasse esses superpoderes para todo mundo. Muitas das vezes, a responsabilidade do resultado estar abaixo do que gostaria é do empresário, é do líder. Se a equipe não está batendo meta, se a equipe não tem resultado, você chega, vamos embora, eu quero venda, tem que vender 5 vendas, tem que bater meta todo dia. Se o colaborador não está tendo bom resultado, você chega e soca a pressão nele, o que vai acontecer é esse colaborador ficar mais desesperado ainda. Ele vai atropelar script, vai querer fazer, sem executar as etapas de forma correta, e isso vai ser muito ruim. Você tem que ensinar primeiro, depois você tem que treinar, e você tem que gerenciar por indicadores de performance, e aí você tem que cobrar a correta execução dessas etapas. Desta forma, você vai identificar quem faz bem que etapa, quem faz mal qual etapa, vai treinar especificamente o que cada colaborador precisa em determinada etapa para que todo mundo tenha alta performance. Essa é uma das principais estratégias para você construir uma máquina de vendas da sua equipe. A gente fala muito sobre isso, a gente tem uma imersão, empresa máquina de vendas, a gente ensina o empresário como criar e gerenciar uma equipe que bate meta todos os meses. E um dos princípios é definir corretamente as etapas do processo de vendas, indicadores de performance, e treinar, gerenciar para que a equipe faça muito bem feito. E essas informações sobre a performance, a produtividade
de cada etapa, de cada indicador, isso representa ouro. É um tesouro incrível que está dentro da sua empresa. Isso é muito importante, porque quando você identifica onde cada um está errando, você corrige exatamente. E aí você passa a ter controle, começa a ter previsibilidade. O que muitos empresários reclamam para mim: Sérgio, eu tenho minha equipe, a gente investe, eu nunca sei se vai bater meta ou não. É porque esses empresários, esses líderes, só estão analisando o resultado final. Aí cobra o resultado final. O que tem que fazer é gerenciar os indicadores de cada etapa. Aí você faz intervenções durante o mês, a cada dia, a cada momento. É como se fosse um míssil teleguiado. Você vai direcionando a sua equipe para que ela faça tudo o que tem que ser necessário para bater meta. Aí tem empresário que fala: Sérgio, isso é muito complexo, isso é para empresa que tem equipe grande, eu tenho equipe pequena. Não. Ou então eu sou uma equipe, eu trabalho sozinho, principalmente se você trabalha sozinho ou se você tem uma equipe pequena, você também precisa definir etapas do processo de venda. Porque uma das coisas que eu vejo muito são pessoas altamente motivadas, trabalhadoras, que têm resultado ruim, porque estão motivadas, querem executar, trabalham muito, executam muito as ações que não geram resultado. Então, trabalhar muito e trabalhar errado não adianta nada. Quando você passa a ter essas informações, e não quer dizer também que você vai acertar de primeira. Definiu as etapas, começa a trabalhar e começa a executar, cria um script, cria uma forma de trabalhar, analisa o resultado final daquela etapa, melhorou a performance? Ok, então mantém. Manteve? Poxa, manteve, não está legal. O que fazer para melhorar? O resultado caiu daquela etapa, bem antes do final lá da venda. Poxa, vou melhorar essa etapa. Aí você vai corrigindo. Então você consegue executar, implantar um modelo de gestão, gerenciamento por indicadores de performance, seja você tendo uma grande empresa, uma grande equipe, tendo uma equipe média, uma equipe pequena, ou se você trabalha sozinho, não importa. Existe uma máxima da administração empresarial, é que a gente só pode melhorar o que é medido. Se você não mede, é como se você tivesse igual segue em tiroteio. Vou por aqui, vou por ali. Você nunca vai saber se está executando bem feito. Cara, esse conteúdo é ouro para você. Então, se necessário, assista esse vídeo de novo, anota ponto a ponto. E, claro, se você percebeu, se esse vídeo fez sentido para você, se você acredita que pode ajudar você, dá um joinha, dá um like aqui, dá uma curtida nesse vídeo, porque a rede social está vendo: nossa, está todo mundo curtindo, então esse vídeo é interessante, vou mostrar para mais pessoas, como se fosse uma corrente do bem. Você vai me ajudar a ajudar mais pessoas e faz aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para ajudar você a aumentar as vendas da sua empresa. Você vai estar aqui comigo. Grande abraço!